E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de mais um personagem da Marvel, só que dessa vez vamos falar de um personagem que é bem conhecido. Vamos falar do Venom, um dos principais inimigos do Homem-Aranha. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Então vamos lá começar com a origem desse icônico personagem. Bom, o Venom vai fazer a sua estreia na revista Teia do Homem-Aranha, edição 18 de maio de 1986, só que ele vai aparecer como Ed Brock nessa edição. O Venom ele vai aparecer mesmo na revista do Espetacular Homem-Aranha, número 300, de janeiro de 1988. Ele foi criado por David Michelinie e por Todd McFarlane. Então, hoje nós vamos falar sobre o Venom, mas vamos falar especificamente sobre o Ed Brock, que é o cara mais conhecido por ser o Venom. Então, o Ed Brock, ele vai ser filho do Carl Brock e da Jamie Brock. Porém, a sua mãe, ela acabou falecendo durante o parto. Ela faleceu quando deu à luz ao próprio Ed, o que fez com que o Carl ficasse muito furioso com o seu filho. O pai ele guardava um grande ressentimento do Ed por conta do falecimento da sua esposa. Então Carl se tornou um pai muito ausente, muito frio com o Ed e também bastante abusivo. Ele tratava o Ed mal, batia nele e etc. Então Ed cresceu num ambiente bastante tóxico, num ambiente bastante ruim, e ele sempre buscou ter a aprovação de seu pai, tanto que ele tirava muitas notas boas na escola, ia muito bem nos esportes, porém nada disso fazia com que ele conquistasse o coração do pai dele. Então, quando ele foi crescendo, o Ed ele foi se tornando um adolescente, se tornou um rapaz, e em um dado momento ele acabou roubando o carro do seu pai, escondido, para sair para beber com os amigos. E aí depois, quando ele voltou, ele tentou voltar a tempo ali para que o pai dele não percebesse que ele tinha tirado o carro, que ele tinha levado o carro. O Ed acidentalmente acabou atropelando o filho mais novo do seu vizinho. Então ele causou uma desgraça muito grande por conta desse passeio, dessa fuga, o que acabou fazendo com que o Carl batesse muito no Ed. O Ed apanhou muito naquela noite depois dessa desgraça que aconteceu, como se já não bastasse a vida do cara ser uma merda e acontece isso daí. E de início o Ed ele não queria se declarar inocente, ele não queria declarar sua inocência, ele queria cumprir a pena, o que fez com que o seu pai ficasse furioso ainda mais e batesse ainda mais nele, e no julgamento ele acabou sendo considerado não culpado, ou seja, ele cometeu o crime, é reconhecido que ele cometeu o crime, mas que ele não teve a intenção de cometer esse crime. Porém, apesar dele ter conseguido se safar da pena, isso fez com que o seu pai, Carl, ele entrasse em falência. Os recursos do Carl foram utilizados todos na defesa de seu filho, o que fez com que o Carl, que já odiava o Ed, passasse a odiar ainda mais o seu filho. O tempo foi passando, o Ed ele conseguiu um estágio em jornalismo. Originalmente muita gente achava que ele seria um esportista porque ele era muito bom nos esportes. Porém, após ler uma matéria de jornal do caso Watergate, ele acabou se interessando por jornalismo, e aí ele decidiu seguir a carreira de jornalista. Foi nesse período também que ele começou a namorar a Anne Way, que era uma estudante de direito, e aí posteriormente ele se muda para Nova York junto com a Anne e os dois se casam. O Ed consegue um emprego no Globo Diário, que não tem nada a ver com o Planeta Diário, o Planeta Diário é da concorrente, da DC Comics, e também não tem nada a ver com a Rede Globo de televisão, um outro jornal ali da Marvel, que é concorrente inclusive do Clarim Diário, onde trabalhava o Peter Parker. E o Ed sempre se mostrou muito talentoso dentro do Globo Diário,
Porém, ainda assim, ele não conseguiu conquistar o coração do seu pai. Um certo dia, o Ed conseguiu aquele que seria talvez o maior furo jornalístico da sua vida. Ele interceptou uma carta que foi escrita por Emil Gregg, e o Emil Gregg, ele se autoproclamava o devorador de pecados, que era um terrível serial killer que estava fazendo muitas vítimas na cidade de Nova York. A carta original ia para o Clarim Diário, porém o Ed consegue pegar essa carta e consegue entrar em contato com o Greg para que ele fizesse uma entrevista exclusiva com o Devorador de Pecados. Ele fez uma matéria de primeira página que fez muito sucesso, né? Vendeu muitos jornais. Porém, quando ele faz essa entrevista, ele fica com peso na consciência porque ele não revelou a identidade do Devorador de Pecados e acaba também sendo pressionado pelos editores e pela polícia para revelar quem seria o Devorador de Pecados. Em uma edição seguinte, ele lança uma matéria dizendo quem seria o Devorador de Pecados e revelando a identidade, a verdadeira identidade do Devorador de Pecados. Porém, pessoal, no mesmo dia que ele lançou esse jornal revelando que o Devorador de Pecados era o Emil Gregg, o Homem-Aranha capturou o Devorador de Pecados. O Homem-Aranha conseguiu capturar o Devorador de Pecados e revelou a sua identidade, que era o detetive Stan Carter. Então não era o Emil Gregg, né? E sim o detetive Stan Carter, que era o Devorador de Pecados. E o Emil Gregg, na verdade, era apenas um cara que era meio abilolado da cabeça, que era meio doidinho e que era vizinho do Stan Carter e que ele queria ser o Devorador de Pecados, mas ele não era, ele era só um doido. E isso acabou fazendo com que a credibilidade do Ed Brock acabasse indo pra lama. Ele virou uma grande piada entre os jornalistas, porque o cara que ele revelou ser o Devorador de Pecados era só um maluco. E aí a situação do Ed Brock começou a ir pelo ralo, começou a ir por água abaixo. Ele foi demitido do Globo Diário e acabou indo parar em tabloides de quinta categoria. Ele começou a escrever para esses jornalecos aí que fazia conspiração, matéria fake e etc. Além disso, como ele não reconhecia que tinha errado ao fazer a matéria, ele acabou tendo muitas brigas com a Anne e consequentemente a Anne abandonou o Ed Brock. E não apenas isso, o pai do Ed Brock, que já odiava ele muito, passou a odiar ainda mais ele, inclusive até o desonrou, por conta da vergonha que ele teria exposto a família, o sobrenome da família, por conta dessa notícia falsa. Então a vida do Ed Brock, que estava começando a melhorar, foi tudo por água abaixo por conta da matéria que ele fez com o Devorador de Pecados. Consequentemente, ele fez o que muita gente faz quando está machucado, quando está num momento difícil, né? Ele foi pra maromba, né? Começou a fazer muito treinamento, treinar muito corpo, e ele decidiu colocar a culpa no Homem-Aranha. Botou a culpa de tudo de ruim que ele estava acontecendo no Homem-Aranha por conta do fato do Homem-Aranha ter capturado o Devorador de Pecados. Então o Ed Brock, ele treinou muito, né? Puxou muito ferro, né? Altas maromba. Apesar do corpo dele ter ficado muito forte, né, ele tem uma força física muito boa, né, uma compreensão física muito boa, mentalmente falando, ele estava muito quebrado e muito obcecado em eliminar o Homem-Aranha, em se vingar do Homem-Aranha. Porém, ele não conseguiu encontrar uma forma de se vingar do Homem-Aranha, então em um dado momento o Ed Brock pensou em tirar a própria vida. Só que antes de tirar a própria vida, ele foi para a igreja, né? Porque ele era um cara muito católico e decidiu pedir perdão a Deus por conta da coisa que ele iria fazer. E quando ele está na igreja, tomado pela vergonha e pelo desespero, o seu ódio contra o Homem-Aranha acaba chamando a atenção do simbionte, né? O simbionte que estava lá na igreja tinha acabado de se separar do Homem-Aranha, do Peter Parker,
E aí o simbionte, vendo o ódio que o Ed Brock sentia do Homem-Aranha, decide se juntar a ele. Então o Ed Brock e o simbionte se unem, eles se juntam tanto mentalmente quanto corporalmente, e o simbionte inclusive revela pro Ed Brock a identidade real do Homem-Aranha, o homem por trás do Homem-Aranha, que é o Peter Parker. Então, depois que eles se unem, o simbionte e o Ed Brock, eles decidem que a partir daquele momento eles vão se identificar como Venom, que foi a sugestão inclusive do simbionte. E é assim que se iniciam as histórias do Venom, que em dados momentos vai ser vilão e que em outros momentos será anti-herói. Bom pessoal, então é isso, essa é a origem do Venom Ed Brock. Vamos falar agora de seus poderes e de suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo, e deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Venom. Bom, o Venom, pessoal, vai ter os seus poderes originados da união aí entre o humano Ed Brock e o simbionte. O simbionte vai garantir alguns poderes aí pro Venom. E os poderes são os seguintes: o Venom tem força sobre-humana, durabilidade sobre-humana, reflexos sobre-humanos, tem um fator de cura regenerativo, sendo capaz de se curar de qualquer tipo de ataque, manipulação de anatomia, então ele pode transformar sua mão numa lâmina, ele pode virar uma gosma ali e atacar o inimigo de várias maneiras e etc. Além disso, tem algumas habilidades que o Ed Brock traz que tornam o Venom um lutador ainda melhor, que são os seguintes: ele é um grande atirador, ele tem habilidade de combate corpo a corpo e ele é muito bom em caçar simbiontes, né? Durante a sua história, o Venom ele vai se especializando em enfrentar outros simbiontes. Apesar de ter muitas boas habilidades, o simbionte tem uma fraqueza, né? Na verdade tem duas fraquezas. E as fraquezas do simbionte são inicialmente o calor, então fogo, calor faz com que a conexão entre o simbionte e o hospedeiro seja quebrada, né? Então o calor ele faz muito mal pro simbionte. E também tem a questão das ondas sonoras, né? Que causam muita dor no simbionte, né? Fazendo com que o simbionte e o seu hospedeiro acabem se separando. Bom, agora vamos falar do Venom em outras mídias, e se preparem porque são muitas, né? O Venom é um dos inimigos mais populares do Homem-Aranha. Então, sempre que tem uma oportunidade, eles tacam o Venom lá, né, para enfrentar o Homem-Aranha, ou os Vingadores, ou qualquer outro super-herói da Marvel. Então, o Venom em outras mídias, para vocês aí. Ele aparece na série animada Marvel's Spider-Man. Ele aparece na série animada O Espetacular Homem-Aranha. Ele aparece na série animada do Homem-Aranha dos anos 90. Ele aparece na série animada Marvel Super Heroes What If. Ele aparece na série animada Homem-Aranha Ação Sem Limites. Ele aparece no jogo Contest and Realm of Champions. Ele aparece nos jogos do Homem-Aranha da Insomniac. Ele aparece no jogo Marvel Ultimate Alliance. Ele tem uma versão Lego que aparece nos jogos Lego Marvel. Ele aparece no jogo Marvel Puzzle Quest. Ele aparece no jogo Spider-Man da Activision. Ele aparece no jogo Marvel vs Capcom. Ele aparece no jogo Marvel Heroes. Ele aparece no jogo Maximum Carnage. Ele aparece no jogo Marvel Future Fight. Ele aparece no jogo Marvel Nemesis Rise of the Imperfects. Ele aparece no jogo Spider-Man Friend or Foe. Ele aparece no jogo Spider-Man Little Fools. Ele aparece no jogo New York is Destroyed in Explosion. Ele aparece no jogo Ultimate Spider-Man. Ele aparece no jogo Spider-Man Web of Shadows. Ele aparece no jogo do Spider-Man para Game Boy.
Ele aparece no jogo Ultimate Spider-Man Total Mayhem. Ele aparece no jogo dos Vingadores. Ele aparece no jogo Spider-Man da Sega, que foi lançado para arcade. Ele aparece no jogo Spider-Man Ultimate Power. Ele aparece no jogo Spider-Man Unlimited. Ele aparece no jogo Marvel Mighty Heroes. Ele aparece no jogo Marvel Super War. Ele aparece no jogo Marvel Duel. Ele aparece no jogo dos Filhos da Meia-Noite. Ele aparece no jogo Marvel World of Heroes. E tem duas versões live action dele. O primeiro apareceu no filme Homem-Aranha 3, interpretado pelo Topher Grace. E por fim ele aparece na trilogia do Venom, nos filmes da Sonyverse, interpretado pelo Tom Hardy. Bom pessoal, para finalizar, vamos falar agora das revistas do Venom. Se você quiser conhecer mais sobre as aventuras desse personagem, vamos falar aqui as revistas onde você pode encontrar suas aventuras, que são as seguintes. Ele aparece na revista Venom Volume 1 com 34 edições, Venom Volume 4 com 35 edições e Venom Volume 5 com 39 edições. Venom Anual Volume 2, Venom Protetor Letal com 6 edições, Venom Funeral Pyre com 3 edições, Venom The Madness com 3 edições, Venom Enemy Within 3 edições, Venom The Maze 3 edições, Venom Knights of Vengeance 4 edições, Venom Separation Anxiety 4 edições, Venom Carnage Unleashed 4 edições, Venom Sinner Takes All 5 edições, Venom Along Came a Spider 4 edições, Venom The Hunted 3 edições, Venom The Hunger 4 edições, Venom Tooth and Claw 3 edições, Venom On Trial 3 edições, Venom Licença para Matar 3 edições, Venom Sign of the Boys 2 edições, Venom The Finale 3 edições, Venom vs Carnificina 4 edições, Venom Dark Orange 5 edições, Venomverse Volume 1 5 edições, Venomized Volume 1 5 edições, Venom First Host 5 edições, Venom Carnage Infinite Comic 4 edições, Venom Protetor Letal Volume 2 5 edições, Venom Protetor Letal 2 Volume 1 5 edições, O Incrível Hulk vs Venom, Venom Super Special, Rune vs Venom, Venom City of Darkness, Spider-Man The Venom Agenda, o espetacular Homem-Aranha Venom Incorporation Alpha, o espetacular Homem-Aranha Venom Incorporation Omega, Web of Venom Unleashed e por fim Venom Infinite Comic Primer. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Venom, né? Trazemos a origem aqui do Venom e muito material. Se você quiser conhecer melhor o Venom, o que você acha desse personagem? Você gosta dos filmes do Sonyverse ou você acha que são um desperdício de personagem? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!